Olá, seja bem-vindo. Hoje eu vou explicar um pouco melhor como você pode estar tornando suas aplicações mais estáveis e escaláveis, né? Por exemplo, você tem aí uma aplicação que você quer pôr no mercado e você tem diversas formas de fazer isso, né? Porém, qual é a melhor, a mais otimizada, né? Aqui, então, falando um pouco melhor dos containers, que é algo que eu utilizo muito, é, até tem os métodos convencionais que eu vinha trabalhando também, porém, depois que eu comecei a utilizar os containers, é algo que realmente tem muitas vantagens e é algo que é essencial para você ter uma aplicação escalável e estável, principalmente, né? No método tradicional, para a gente entender melhor, você teria então o seu hardware, o hypervisor que vai fazer a virtualização e vai estar distribuindo o poder do seu hardware para máquinas virtuais. Então, o hypervisor vai fazer essa distribuição para as máquinas virtuais, fazendo toda uma virtualização do hardware na máquina virtual. E essa máquina virtual vai receber um sistema operacional, né? Esse sistema operacional, então, sim vai receber a aplicação, né? Para isso, é claro, você vai ter que configurar os parâmetros de kernel para fazer o time da aplicação. Então, você percebe que você tem esse método tradicional com uma virtualização, né? Uma máquina virtual, uma virtual machine. Nisso você precisa, nesse exemplo aqui da esquerda, é bem claro, pegar todo o seu ambiente, todo o seu hardware e virtualizar ele sempre que você quer escalar ela. Então, eu tenho a minha aplicação e sempre então que eu tenho essa demanda, eu acabo sendo obrigado a escalar de uma forma que eu tenho que empacotar tudo, né? Toda a aplicação em outros pacotes. Isso gera um desperdício, sabe, de hardware enorme, porque você não precisa de tudo isso sempre que você quiser reutilizar aquilo que você já tem, né? Nesse caso do método tradicional, né, você teria um desperdício muito grande, certo? Aqui, utilizando os containers, você vai ter o núcleo da sua aplicação, o seu kernel, concentrado em uma máquina, né? Você vai ter o seu hardware, só que em vez de você ter o seu hypervisor, você vai ter o Docker, por exemplo, que é uma engine que vai empacotar em containers da sua aplicação, certo? Isso é muito bacana porque você não precisa estar que nem o método antigo fazendo todo o empacotamento sempre, né? Aqui você vai poder pegar a sua aplicação e deixar ela muito mais leve e fácil de trabalhar. Aqui é muito mais fácil você iniciar, fechar, ah, atualizar, porque você tem aqui o seu pacote, a sua imagem rodando dentro de um container, né? Então, não é mais aquela coisa arcaica de você ter que pegar todo o seu hardware para poder rodar a sua aplicação. Aqui no container, não. Você vai estar utilizando o seu mesmo núcleo, mas com pacotes diferentes. Então, isso é uma coisa muito bacana, sabe? Para você poder trabalhar de uma forma mais escalável, sem desperdiçar recursos, além da compatibilidade melhor também, porque aqui, como são núcleos diferentes, como você pode ver, você acaba tendo umas incompatibilidades bem chatas nesse método tradicional. Já com os containers, você tem uma estabilidade e, e um controle muito melhor, certo? Bom, explicando os três pilares principais aqui dos nossos containers, aqui utilizando Docker, por exemplo. Então a gente tem o client, o Docker host e o registry. No client, a gente vai poder interagir com o nosso Docker, né? A gente vai poder administrar as imagens, Docker pull, Docker push, Docker run, para poder estar interagindo com as nossas imagens e até mesmo podendo interagir com outros Docker hosts, né? O Docker host vai ser um processo onde vai estar executando os meus containers. Então, esse Docker host não necessariamente vai precisar estar no meu hardware, ele pode estar, eu posso estar com o meu cliente apontando para outro Docker host lá, por exemplo, na Azure, em outro lugar, em um ambiente cloud, eu posso estar fazendo isso também com o meu cliente. Então isso é muito bacana, porque você não fica limitado, sabe? Você tem aí uma infinidade de possibilidades. Já o registry é onde você vai ter o seu servidor de imagens ali para você poder, por exemplo, pegar o CentOS e aí internalizado na sua aplicação. Aqui
explicando um pouquinho mais na prática, a imagem é um arquivo e o container é um processo. Então, para a gente entender bem isso, né? A imagem é um arquivo, né? Onde concentra ali o nosso pacote, e o container é um processo que roda essa imagem, certo? Então, a gente tem aqui from, onde vai estar pegando aqui, por exemplo, Python, é uma aplicação, por exemplo, Flask, né? Um exemplo clássico. Aqui a gente vai ter então o nosso Dockerfile, que vai ser as instruções para criar uma imagem, certo? Então, o nosso Dockerfile é uma sequência de instruções para a gente estar criando essa imagem, né? Então, depois que você fez isso, você vai conseguir estar criando a sua imagem. Aqui embaixo é possível ver um exemplo que eu fiz aqui, onde você tem já em minutos a sua aplicação rodando em uma imagem dentro de um container. Então isso é muito bacana, sabe? Você tem uma facilidade de trabalhar muito bacana e além disso você pode estar utilizando os Kubernetes para fazer uma orquestração desses containers, né? Então lembra que eu te falei que você tem, além da vantagem de ser muito melhor para o seu hardware, você não desperdiçar tanto o seu poder de processamento, você tem também os Kubernetes para orquestrar tudo isso, né? O que que seria esse Kubernetes e qual problema ele resolve? Então, explicando um pouco melhor sobre esses downtimes, esses problemas, isso ocorre, esse downtime, principalmente quando a sua aplicação crasha, então ocorre esse downtime. É, e essa orquestração de containers que os Kubernetes fazem ajudam a você conseguir ter um controle e uma autocura da sua aplicação. Isso é algo muito bacana no Kubernetes. Você tem então as suas ferramentas, onde você tem o Health Check e o Self-Aid, que aqui você consegue ter a autocura através do Health Check, onde ele vai estar verificando em várias camadas, por exemplo, a camada HTTP, fazendo toda uma verificação no core da sua aplicação, certo? Então ele vai testando, né, com as suas ferramentas e orquestrando isso, e sempre que ele encontra um erro, ele pode tomar várias. É totalmente configurável, isso que é o bacana. Então você consegue ter muito controle do que ele vai fazer quando ele encontrar um erro, né? Por exemplo, você pode, a hora que você identifica esse erro, você pode pode estar restartando a sua aplicação, ou até mesmo você pode remover do load balancing para evitar de dar um downtime. Então, você tem muita é, flexibilidade para trabalhar. Bom, um exemplo de como isso ocorreria na prática seria em um aplicativo, por exemplo, de banco, onde você diariamente precisa estar acessando esse aplicativo e muitas vezes que você entra ele não funciona ou dá uma mensagem de erro. Você acaba se frustrando muito com isso, certo? Porque erros podem acontecer todo dia, né? Porém, como a sua aplicação vai lidar com isso, vai gerenciar isso, é o importante, porque o seu usuário não está interessado em entender o erro, ele somente quer usar a aplicação. Então, por isso que você precisa ter uma orquestração para conseguir, de forma inteligente, fazer essa autocura do seu aplicativo para você manter essa sua aplicação funcionando com uma boa estabilidade, assim garantindo que o seu usuário vai ter a sua melhor performance possível. Então, a gente tem essas três grandes vantagens, né? Que é a estabilidade, a escalabilidade e a eficiência.